Imagine acordar amanhã, abrir a janela e sentir que o mundo está diferente. Não há vento. O ar parece parado, pesado, como se algo invisível estivesse pressionando todos os lugares ao mesmo tempo. Pessoas começam a sair para trabalhar, mas algo está estranho. Pássaros não estão voando da mesma forma. Aviões parecem lutar para se manter no ar. As marés parecem congeladas. E quando você abre o celular para ver as notícias, uma frase começa a se repetir em todas as manchetes, como um eco assustador do impossível: a Terra parou de girar. A princípio, isso parece apenas um exagero. A Terra é enorme, tem mais de 3 trilhões de quilos. Como algo assim simplesmente pararia? Mas quando você escuta especialistas tentando explicar ao vivo o que está acontecendo, algo dentro de você começa a perceber a gravidade da situação. A rotação da Terra, aquilo que sempre existiu, desde antes da primeira célula viva, simplesmente não existe mais. Em um único instante, sem aviso, o planeta inteiro deixou de girar. No exato momento em que isso aconteceu, qualquer objeto, pessoa ou construção que não estivesse firmemente preso ao solo foi lançado para o lado leste com uma velocidade tão absurda que não existe comparação moderna. Na linha do Equador, essa velocidade chegaria a mais de 1.600 km por hora, quase 2 vezes a velocidade de um avião comercial. Carros, árvores, casas, pessoas, tudo seria arremessado como projéteis. O caos inicial do impacto seria tão rápido que ninguém teria tempo de reagir. Você poderia estar dormindo e, no instante seguinte, seu corpo seria arremessado centenas de metros contra qualquer obstáculo pela frente. O mundo se transformaria em um campo de destruição tão intenso que satélites viriam nuvens de destroços subindo pela atmosfera. Mas e você? Se por alguma razão você estivesse protegido, dentro de uma montanha, em um bunker subterrâneo ou em um avião ainda no ar, sobreviver ao primeiro impacto seria apenas o início do seu maior pesadelo. Porque a rotação da Terra não é apenas um movimento, é o mecanismo que define quase tudo o que conhecemos: o clima, os ventos, as correntes oceânicas, a diferença entre dia e noite e até a vida como entendemos hoje. A primeira coisa que você notaria, depois do caos inicial, é o silêncio. Os ventos globais que sopravam constantemente, criando tempestades, brisas, furacões, simplesmente desapareceriam. O ar ficaria preso, girando lentamente sem direção. O clima global entraria em colapso. Sem rotação, a circulação atmosférica deixaria de existir como conhecemos. Regiões que sempre foram quentes poderiam congelar com o tempo, regiões frias poderiam ficar surpreendentemente quentes. Mas isso não aconteceria imediatamente. No início, o planeta pareceria apenas confuso, como se estivesse aprendendo a respirar de novo. E então viria o segundo impacto: o dia e a noite deixariam de ter significado. Apenas metade do planeta ficaria voltada para o Sol. A outra metade seria mergulhada em uma escuridão eterna. Você pode imaginar o que significaria ver o Sol parado no céu, queimando sem movimento durante semanas, meses, anos? Todos os lugares iluminados ficariam cada vez mais quentes, tão quentes que oceanos começariam a evaporar, formando nuvens espessas de vapor que se acumulam sem vento suficiente para se mover. Em pouco tempo, tempestades de vapor escaldante cobririam a superfície iluminada, tornando a vida ao ar livre impossível. Enquanto isso, do outro lado do planeta, o frio avançaria como um veneno silencioso. Sem luz, as temperaturas cairiam gradualmente até níveis capazes de congelar o ar. Cidades inteiras seriam cobertas por gelo permanente. Os poucos sobreviventes teriam que se esconder em cavernas, abrigos subterrâneos ou criar cidades internas alimentadas pelo pouco calor que ainda sobra do interior da Terra. Imagine sair do seu abrigo por alguns minutos e sentir seus pulmões congelarem ao tentar respirar. A escuridão constante começaria a atacar sua mente como um predador invisível. Sem luz solar, o corpo humano perde o ritmo circadiano, e junto com ele, a noção de tempo, fome, sono e emoção. Mas ainda não chegamos ao pior. Com a Terra parada, os oceanos também não ficariam onde estão. Atualmente, a água é empurrada levemente em direção ao Equador pela força centrífuga da rotação. Sem ela, os oceanos lentamente começariam a migrar para as regiões polares, criando 2 gigantescos mares circulares nas extremidades do planeta e deixando o Equador praticamente seco, revelando paisagens submersas há milhões de anos. Imagine gigantescas muralhas de pedra, fossas profundas, troncos fósseis e restos de civilizações impossíveis emergindo do fundo do mar pela primeira vez. Povos inteiros correriam para explorar o desconhecido, mas por quanto tempo sobreviveriam ali?
Enquanto isso, a linha entre a luz eterna e a escuridão perpétua se tornaria uma zona estreita e brutalmente habitável, o crepúsculo eterno. Ali, a temperatura seria suportável, a luz constante impediria o congelamento, e a ausência de calor extremo evitaria a fervura da água. É nessa faixa estreita, enrolando o planeta como um cinturão fino e frágil, que a humanidade tentaria sobreviver. Mas o que aconteceria quando milhões de pessoas tentassem viver no mesmo corredor de terra, disputando recursos cada vez mais escassos? Você conseguiria sobreviver nesse novo mundo? Ou seria engolido pelo desespero dos primeiros dias, como tantos outros? E mesmo se você sobrevivesse, algo ainda mais profundo ameaçaria sua existência. Sem rotação, o núcleo da Terra, aquele que gera o campo magnético que nos protege da radiação solar, começaria a perder sua estabilidade. Ao longo de décadas, talvez séculos, o campo magnético enfraqueceria, expondo à superfície a tempestades solares capazes de fritar eletrônicos, destruir redes elétricas e causar mutações em organismos vivos. A atmosfera começaria lentamente a se erodir, soprada aos poucos pelo vento solar, até que respirar o ar do lado iluminado do planeta se tornaria perigoso, talvez letal. Agora imagine sua vida décadas depois desse evento. O lugar onde você viveu não existe mais. Sua cidade natal pode estar coberta de gelo, ou enterrada sob areia quente como um deserto infernal. Talvez você esteja vivendo em uma comunidade isolada em uma região de crepúsculo eterno, onde faz frio o suficiente para sobreviver, mas calor o suficiente para não congelar. Você acorda e vê o sol parado na mesma posição em que estava quando você era criança. Você não sabe mais o que é manhã ou tarde, só sabe que o sol está lá, imóvel, queimando como um olho furioso observando o mundo. As crianças nascidas depois desse evento nunca conheceram o ciclo dia-noite. Elas não sabem o que é uma sombra mudar de posição. Elas nunca viram estrelas se moverem no céu. Para elas, o mundo sempre foi assim, imóvel, fragmentado, perigoso. Elas escutam histórias antigas sobre pessoas que dormiam com o barulho da chuva batendo na janela, ou sobre viagens de carro ao mar, ou sobre sentir o vento bater no rosto em um dia de primavera. Elas tentam imaginar. Mas como se imagina algo que nunca existiu para você? Nesse novo planeta parado, sociedades inteiras mudariam seus valores. Tecnologias precisariam ser reinventadas. Comunidades precisariam cooperar ou se destruir. A luta pela sobrevivência se tornaria uma disputa constante entre adaptação, ciência e desespero. E você, mesmo depois de décadas tentando se acostumar, ainda teria memórias do vento, da mudança das estações, do nascer e do pôr do sol. E essas memórias doeriam mais do que qualquer ferida física. Mas, ainda assim, existe uma pergunta que ninguém ousa fazer em voz alta, porque ela é assustadora demais. Se a Terra parou de girar uma vez, o que impediria que ela começasse a girar de novo? E se, de repente, sem aviso, o planeta voltasse a se mover com toda a sua força perdida? O impacto seria tão devastador quanto a parada inicial. O planeta inteiro seria jogado ao contrário com mesma intensidade, arrancando tudo que restou em seu novo equilíbrio frágil. O mundo voltaria a ser violentamente remodelado em minutos. A humanidade, que passou décadas ou séculos tentando se adaptar, talvez fosse destruída de uma só vez quando finalmente tivesse aprendido a sobreviver. No fim, a verdade é simples e cruel: nós existimos apenas porque a Terra gira. Esse movimento constante, silencioso, invisível é o que permite que o dia encontre a noite, que o calor encontre o frio, que as marés respirem, que o clima se mova, que a vida floresça. Sem ele, nós temos apenas um planeta quebrado, dividido entre fogo e gelo, prisão e desespero. Agora me diz, você prefere viver em um mundo onde o sol nunca se põe, ou em um onde ele nunca nasce? Se esse vídeo te fez imaginar coisas que você nunca tinha pensado antes, comenta aqui embaixo qual parte mais te assustou: a destruição instantânea, o corredor estreito onde todos tentariam viver, ou a ideia de nunca mais ver o sol se mover. Deixa seu like para ajudar esse conteúdo a chegar mais longe, se inscreve no canal para ver mais vídeos como esse, e ativa o sininho, porque no próximo vídeo, talvez a pergunta que eu faça seja ainda mais difícil de responder.